Vocês sabem quais são os três poderes do Brasil, segundo a Constituição Federal de 88? Isso mesmo. Toda vez que você ouvir falar dos três poderes do Brasil, você lembra sempre do artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Quais são esses poderes? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. No ensinamento de hoje, curto, rápido, objetivo, eu vou falar a função de cada um e seus representantes. Vamos começar pelo Poder Legislativo. Qual é a função do Poder Legislativo? A principal função é criar leis e fiscalizar o Poder Judiciário. Então, quando você lembrar do Poder Legislativo, você lembra sempre daquele poder que tem de quem é representante, que eu já vou citar já, criar leis que todos nós brasileiros temos que obedecer, e se violar vamos ter consequências, entendeu? Ao nosso desfavor, entendeu? E fiscalizar o poder executivo. Agora, quem são os representantes do poder legislativo? Os representantes são senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então presta bem atenção. De 2 em 2 anos em municípios, as pessoas votam para botar um vereador no poder. Ele vai ser o representante do poder legislativo que vai criar leis para aquele município e que vai fiscalizar o poder executivo. Mesma coisa nos estados. Deputados federais e deputados estaduais e senadores. Eles criam leis, projeto de leis e decreto que todo cidadão tem que seguir. E se não seguir, entendeu? Ele vai ter consequências em seu desfavor. Lembrando bem que essas leis só são criadas pelo povo que vota e coloca essas pessoas para ser representante do poder legislativo. Vamos lá. O poder executivo, qual a função dele? O poder executivo ele é responsável pela administração do Estado e pela execução de leis. Gente, então vamos lá. Os representantes do poder executivo ele vai ter esse papel de administrar o Estado, entendeu? E executar as leis que o poder legislativo e seus representantes criaram. Vamos dar um exemplo? Quem são os representantes legais do poder executivo? O presidente da República, os governadores de cada estado e o prefeito de cada município. Vamos lá então. O cara foi eleito presidente da República, o outro foi eleito governador do seu estado e o outro foi eleito prefeito, entendeu, do seu município. Eles vão ser responsáveis, o presidente da República, por administrar toda a federação do Brasil, brasileira no caso, o presidente da República. E ele vai executar as leis dentro do que a lei limita, em cima do que o poder legislativo criou, os legisladores criaram. E o poder executivo, o presidente da República, ele é fiscalizado pelos deputados estadual, federal e vereadores, como eu citei anteriormente, e pelos senadores também. Agora, mesma coisa vale para os governadores de cada estado. O governador, ele administra o seu estado local, mesma coisa o prefeito administra seu município e executa as leis na sociedade. Lei penal, lei criminal, lei constitucional, lei trabalhista, lei previdenciária, todas elas. No geral, lei tributária. E o que é que vai acontecer? Eles têm que executar essas leis. Só que ao mesmo tempo que eles são representantes e executam a lei e administram o Estado, eles estão sendo fiscalizados pelo Poder Legislativo e pelos seus representantes. E por último, o Poder Judiciário. Qual é a função do Poder Judiciário? É responsável por interpretar as leis e garantir seu cumprimento, entendeu? E mediar conflitos e proteger o direito do cidadão. Aí quem são os representantes? Juízes, desembargadores e ministros de diversos tribunais. Vamos lá então. O Poder Judiciário, quem representa ele é juiz, desembargador e ministro de todos os tribunais. Quando o juiz pega um caso, seja ele penal, trabalhista, político, constitucional, ele vai julgar. E o desembargador também ele vai julgar. Ele vai julgar, entendeu? Pela função do Poder Judiciário, que é garantir o quê? Entendeu? Interpretar a lei como o legislador criou, como ele vai executar e julgar em cima da lei para cumprir ela na prática e sociedade. Isso é para o político, isso é para o cidadão comum, para o negro, para o branco, entendeu? Para o gordo, para o magro,
por rico, por pobre, de classe média para todos, e mediar os conflitos e proteger o direito do cidadão. Então o juiz, o desembargador e os ministros de diversos tribunais, eles têm que proteger também o direito do cidadão. Além de julgar e executar as leis, é proteger o direito do cidadão. Proteger a vida, proteger a saúde. Alguém cometeu um crime, tentou tirar a vida de alguém. O juiz vai julgar. Se o político fez isso, o ministro vai julgar. Ou se for um caso de força maior, o desembargador vai julgar. Por quê? Porque ele tem direito de garantir o direito que é do cidadão, e deles é a vida. Segundo, a moradia e a aposentadoria. A pessoa entra na justiça querendo sua casa própria ou porque é doente ou aposentadoria. O juiz vai interpretar essa lei, ou o desembargador ou o ministro, se for em primeira, segunda, terceira ou em última instância ou pelo STF, ele vai interpretar a lei, vai julgar em cima da lei do que o legislador criou, entendeu? E vai executar ela na prática. E depois ele vai mediar esses conflitos para ver quem da causa ganha e perdida. É claro que eu dei aqui um ensinamento resumido e objetivo, mas bem claro, lembrando que o poder executivo, legislativo e judiciário, ele abrange todas as vertentes do direito. Ensinamento rápido e objetivo. Até a próxima. Tchau, tchau.